A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 8. A lição 8 tem o tema uma igreja que resolve os seus problemas, que enfrenta os seus problemas, né? Porque a igreja ela tem que enfrentar os problemas e sempre vai ter problema na igreja. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Mesmo passando por perseguições que a igreja sempre vai passar, mas a base dela era o quê? Doutrina, comunhão e fé. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo. Agradecendo a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Quero agradecer também a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje da terça-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 5, tem como tema resolvendo o conflito na esfera da igreja. É porque os conflitos que acontecem na igreja têm que ser resolvidos na igreja, né? Não é para estar sendo levado aos tribunais e nem sendo exposto em redes sociais, como nós estamos vendo hoje. Hoje os problemas da igreja estão sendo expostos em redes sociais e levados a tribunais. E Paulo vai dizer que isso está errado. Os problemas têm que ser resolvidos na igreja. Procurar homens sábios da igreja para tentar resolver o problema e não levar o assunto aos tribunais. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, tem como epígrafe: Paulo censura o litígio entre os irmãos. É um irmão levando outro irmão, né, para tribunal para resolver os problemas. Paulo diz que está errado. Aí nós vamos começar a partir do versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3 a 5, até o versículo 6, que diz assim: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se estiver de negócio em juízo pertencente a esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Está vendo? O irmão levando outro irmão aos tribunais para resolver os problemas. Onde ele poderia levar o irmão à liderança da igreja e tentar resolver o problema da melhor forma, da melhor maneira possível. Mas não. Hoje as pessoas preferem ir aos tribunais contra o irmão e muitas vezes ir até a rede social. Naquela época de Paulo não tinha rede social, mas hoje tem. Hoje tem a rede social, aí expõe o problema todo nas redes sociais. Para o quê? Para envergonhar a igreja e envergonhar o irmão. E Paulo diz que está errado. Se na igreja tem uma liderança, tem um conselho de ética, tem a direção da igreja, então o assunto deve ser levado à direção da igreja, para a direção da igreja se reunir, entrar num conselho e tentar resolver o problema da melhor maneira possível. E não expor o problema em redes sociais e nos tribunais, né? Porque é isso que deve ser feito. Paulo aconselha a fazer isso. Resolver o problema na esfera da igreja. Não levar a juízo. Não levar a rede social para expor a igreja. Mas só que hoje as pessoas preferem ir aos tribunais e levar a rede social para expor o caso a todo mundo, né? Porque hoje rede social não se vê só no lugar, vê praticamente no mundo todo. Aí o mundo todo fica sabendo tudo o que está acontecendo naquela igreja. Por quê? Porque foi exposta por conta de irmãos imprudentes que querem muitas vezes só aparecer e fica aí expondo, né, os problemas da igreja na rede social. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, é um alerta atual. Em tempos em que muitos preferem expor conflito nas redes sociais ou nos tribunais, a igreja é chamada a agir com sabedoria e maturidade. Tá vendo? Hoje é assim. Hoje muitos preferem expor conflitos nas redes sociais. Tudo que acontece nas igrejas, ou coloca na rede social. Ou se não, leva aos tribunais. Mas está o quê? Errado. Paulo diz que está errado. Os problemas da igreja têm que ser resolvidos na igreja, não nas redes sociais, nem nas redes sociais e nem nos tribunais. Mas as pessoas
para querer ganhar engajamento, expõe o problema das igrejas na rede social. É o que a gente mais vê hoje, expondo tudo nas redes sociais, sabendo que está errado, sabendo que vai pagar um preço também por conta disso. Isso é pecado. O problema da igreja se resolve na igreja, nem em redes sociais, nem nos tribunais. Se reúne com a liderança da igreja, se reúne com o conselho de ética da igreja, e ali é que o problema tem que ser resolvido da melhor maneira possível. Não está expondo nem o irmão e nem a igreja. Mas só que hoje muitos preferem expor tanto o irmão como a igreja. Mas uma igreja madura, uma igreja balizada na palavra, ela vai agir o quê? Com sabedoria e maturidade, resolvendo os seus problemas internamente. Que é isso que deve ser feito. Amém?